paz e bem. Gostaríamos de comunicar que esta celebração está sendo transmitida e fotografada. Estamos disponíveis em nossas mídias sociais, Facebook da paróquia, conforme rege a Lei Geral de Proteção de Dados, LGDP, Lei número 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com a vigência a partir de agosto de 2020. Intenções da Santa Missa. Pela saúde e recuperação de Canísio Morte, Dirce Comareto, Isabel Lopes Matiasi, Liliane Mota, Maria Evaristo. Em ação de graças por bênçãos recebidas pela intercessão de São Francisco de Assis, a família Abílio Barbosa. Pelo 7º dia de falecimento de Angelino Henrique. Pelos falecidos, 5 anos de Irene Salviano. Pela alma de Pedrinho Panisson e Ivanor Luiz Panisson. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Iniciemos hoje a novena em honra a São Francisco de Assis, em preparação para a grande festa de nosso santo padroeiro. A cada dia vamos rezar e conhecer mais sobre a vida de São Francisco, o pobrezinho de Assis, que fez sua vida um alento aos mais necessitados. Resgatou das ruas pessoas doentes, famintas, chagadas pelas peleias da vida. São Francisco de Assis, exemplo de humildade, resignação e coragem, nos faz refletir a obediência e a observância que devemos ter à vontade de Deus. Seus feitos simples inspiram até hoje pessoas. Aprendamos dele a seguinte máxima: felizes aqueles que, por viverem definitivamente a plenitude do amor de Deus em favor do próximo, têm seu nome escrito na pedra e exemplos seguidos por gerações e gerações. Nesta primeira noite, refletiremos sobre o tema São Francisco de Assis e a economia solidária, que eu leve à caridade. A economia solidária é um conjunto de atividades econômicas, produção, consumo, organizadas sob a forma de cooperativas e associações. É uma alternativa inovadora na geração de trabalho e inclusão social, tendo como princípio autogestão, democracia, respeito à natureza, comércio justo e solidário, centrada na valorização do ser humano e não do capital. Celebremos com o Senhor nosso refúgio, que nos sacia com a solidez do seu amor e bondade. Recebemos o Frei e a equipe celebrativa. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Ainda jovem sentiu-se chamado, entre a vida e a morte também. Era a voz que chamava do alto: Francisco, Francisco, vem. Francisco, Francisco, vem. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Foi no momento enquanto rezava lá na capela de São Damião, surpreendeu-se com a cruz que falava: restaura a igreja, irmão. Restaura a igreja, irmão. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda nesse primeiro dia da novena de São Francisco, em preparação para a festa, dia 4, próximo, nesse domingo, no primeiro domingo de outubro, né? A festa de São Francisco. E também a todos aqueles que nos acompanham através do Facebook da nossa paróquia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecemos nesse momento toda a nossa fragilidade humana, todos nossos defeitos, a nossa falta de justiça, os nossos pecados contra a Deus, contra o próximo e contra a natureza. Então, por isso nós pedimos perdão a Deus cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade de mim. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade de mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vaidade nos incha, nunca nos dá um verdadeiro lucro. Que proveito traz para o homem todo o trabalho com o qual ele labuta? A vaidade é como a osteoporose da alma. De fora, os ossos parecem bons, mas de dentro estão todos deteriorados. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar.
para cá, ora para lá. Vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se afarta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz: eis aqui algo de novo. Também esta já existiu, nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viveram depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltar ao pó, filho de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor, o nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Aleluia, 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 aleluia. Francisco, pobre Francisco, humilde, entra rico nos céus, com hino
celestes é honrado e louvado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar, irmãos e irmãs, abrindo hoje, então, primeira noite, né, dizer assim, da novena de São Francisco. Essa novena, nós estamos rezando por tantas coisas, né? Tantas coisas que acontecem no nosso redor. Tanta coisa. Além dessa pandemia, também tem outras coisas acontecendo paralelamente, né? O fogo, né? Queimadas, por outro lado, falta de chuva para a plantação, tem tanta coisa acontecendo. E muitas vezes o homem e a mulher não se despertam para Deus, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, não desperta a consciência das pessoas. Isso é tão verdade que, né, poderia ter mais gente aqui hoje, porque foi muito divulgado, né? Hoje em dia, nós temos os meios de comunicação que favorecem. Mesmo assim, tu fica surdo para Deus, né? Fica surdo. Não ouve Deus chamá-lo. Então, nesses dias, nós vamos, nesses 9 dias, preparando assim, depois com o trânsito e com a festa de São Francisco, preparando o nosso coração, amolecendo o nosso coração, que o coração muito duro, tem muito coração muito duro para Deus e para as pessoas, né? Então, hoje nós começamos com esse primeiro tema, né? Que é um tema que está na atualidade e é um tema do Papa Francisco. Economia solidária. Então, temos um grupo de jovens no mundo inteiro preparando para esse encontro com o Papa. Não aconteceu ainda por causa dessa pandemia. Mas logo isso que vai passar, vai acontecer isso aí, uma transformação que vai acontecer. Hoje nós giramos no mundo, né? Que é o capitalismo. E o capitalismo muitas vezes selvagem, né? Então, é um chamamento para nós, para essa nova economia, né? Então, gostaria de chamar aqui o Augusto, né? Que está preparando para ir, esse encontro, já está 1 ano se preparando para isso, né? Então, para que ele possa falar para nós, né? Debruçar sobre esse assunto para nós. Tanto o Augusto como a Ana também,
que estava estudando isso, né? Vamos ouvir com atenção. Boa noite a todos. Paz e bem. É com muita alegria que nós aceitamos o convite do Frei Avedis, através do Frei Júlio, meu querido irmão, que moramos junto em Itaberaba, e aceitamos justamente com essa missão de repercutir o convite do Papa Francisco, que nós aceitamos o desafio, nos inscrevemos para participar desse evento internacional, que na verdade se transformou num grande movimento, num processo de mudança, que tem jovens do mundo inteiro engajados, e tem muitos sinais de esperança, muito bonito, surgindo Brasil afora, tem toda a América Latina, Europa, Ásia. É uma proposta que o Papa Francisco fez para realmar a economia atual, porque ele diz, de maneira textual na sua carta convite, nós vivemos uma economia que mata, que exclui. Então vamos convidar os jovens, empreendedores, pesquisadores, para aqueles que já praticam uma economia solidária, da inclusão, para realmar a economia atual. E ele escolheu a cidade de Assis como sede desse grande movimento de jovens, que ele chama de um pacto comum. E por que Assis? Porque o João Paulo II, o que foi o Papa antes do Bento XVI, já havia escolhido a cidade de Assis para realizar um encontro pela paz com todas as religiões. Então, o Papa Francisco diz, não, Assis inspira um humanismo de fraternidade no pobrezinho de Assis, que se despojou inteiramente para ter Deus como único guia. E as leituras de hoje nos favorecem bastante a essa reflexão, que depois a Ana vai explicar um pouquinho mais o que é essa economia de Francisco, o que tem acontecido e o que pensa o Papa Francisco sobre as questões econômicas. Mas, para nós recordarmos, a primeira leitura, ela trouxe a palavra vaidade, vaidade das vaidades. Essa palavra em grego significa que tudo é transitório, tudo passa, tudo muda. E a gente pode se perguntar, mas afinal, o que permanece de todos os nossos afazeres? O que fica? E a resposta de Francisco de Assis é: o que fica é o amor ao próximo. Porque, diferente daquela posição do Herodes no Evangelho, que estava curioso para saber quem que era esse Jesus, diz assim que ele buscava ver Jesus. Ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. O Herodes era o governador, era a figura da autoridade religiosa, política do seu tempo. E o ódio de Herodes não permaneceu. O que permaneceu foi o amor de Jesus. Esse é um fato bastante curioso, fazendo esse paralelo entre a primeira leitura e o Evangelho. Numa linguagem popular, a minha avó diria: por fora, bela viola, por dentro, alguém sabe completar? Essa é a vaidade, ou seja, tudo passa, mas o que fica? O que a gente deixa de bom nos nossos relacionamentos?
Então, o Herodes se sentiu ameaçado pela boa notícia que Jesus espalhava, porque Jesus se aproximava das prostitutas do seu tempo, dos pobres, dos lascados, daqueles que ninguém dava muita importância, que a religião da sua época até excluía, julgava, tacava pedra. Herodes se sente ameaçado. Todos que exercem um tipo de poder, de autoritarismo na sociedade, se sentem ameaçados quando há um movimento da sociedade em favor dos mais pobres, que nós sabemos que são aqueles que são os mais afetados, né? A Ana depois vai falar um pouquinho de economia, né? A gente vende todo o nosso arroz para fora e quem paga mais caro? Quem tem menos. É eu, você, somos nós. É 25, 30, 40 reais, né? Então, para o bolso de quem tem muito, dos poderosos, os Herodes, né? Ver um movimento MST vendendo arroz a 13 reais, tem que acabar com eles. Vamos destruir essa galera aí que não ajuda o progresso da nação. Então, a gente pode refletir a figura de Herodes numa economia que mata, que só visa o capital, o lucro, e não a pessoa humana. Agora a Ana vai falar um pouquinho do que tem sido a economia de Francisco. Boa noite a todos. Então, pessoal, seguindo a ideia do Augusto, né, como ele já comentou, o Herodes aqui, conforme a leitura que nós ouvimos, representa então essa economia que mata, que é, na visão do Papa Francisco, nada mais é do que uma economia que coloca o dinheiro como primeira prioridade, né? E aí, dentro da história da igreja, é óbvio que outros papas já se preocupavam com as questões sociais, mas nenhum outro se preocupou tanto com as questões econômicas como o Papa Francisco. A gente vê nos escritos dele, nos textos dele. E aí, tudo isso foi acontecendo e ele teve uma ideia, encontrou uns economistas aí que ganharam prêmios importantes e falou assim, olha, eu acho que a gente deveria repensar a economia do mundo, porque não está correto ter pessoas que passam fome, têm necessidade, né? E tanto dinheiro aí no capitalismo. Então ele reuniu esses economistas e falou, vamos criar um encontro e chamar esses jovens do mundo inteiro para ouvir o que eles têm a dizer. Então, esses jovens que vão até Assis, justamente porque, como Augusto falou, é uma cidade que inspira uma conversão, uma mudança, ele falou, vamos criar essa economia de Francisco. E essa economia de Francisco não é do Papa Francisco, é de Francisco de Assis, que se converteu, né, e reconstruiu a igreja. E assim o Papa chamou. E aí os jovens do mundo inteiro mandaram seus projetos, ideias, pastorais, movimentos que já acontecem e outros que podem vir a acontecer, levando tanto problemas dos seus países como soluções. Então, a gente recebeu esse convite em maio de 2019, no Dia do Trabalho, que o Papa Francisco enviou essa carta, publicou essa carta. E aí os jovens tiveram aí uns meses para mandar seus projetos. A gente mandou e, com a graça de Deus, nós fomos aprovados. E, a partir daí, a gente vem se reunindo com jovens de todos os lugares que vocês possam imaginar, de todos os países, cada um com ideias, com experiências diferentes. E a gente vai se preparando para esse dia que a gente vai se encontrar lá em Assis, que agora vai ser só em 2021. Mas aí tem pessoas que pensam assim, a economia não tem nada a ver com a igreja, o que o Papa Francisco está se preocupando com isso? Então, como eu falei no início, são as questões sociais, porque a igreja está inserida no mundo, né? Nós somos uma instituição, mas ela está no mundo e ela tem que servir ao próximo. E aí essa foi a ideia dele, reunir jovens para ouvi-los
e compartilharem experiências e para colocar isso em prática quando a gente retornar deste encontro em Assis, que não é meramente um evento, é um chamado para uma mudança. Então, a crítica principal nesse evento, né, é justamente a desigualdade social, a concentração de renda, que é o que a gente trabalha na economia. Por que existe pobreza? Precisaria existir toda essa pobreza no mundo? Sendo que nós temos, por exemplo, alimento para todos, nós temos muito, muito dinheiro. Saiu hoje, por exemplo, uma reportagem que os bilionários do Brasil, do ano passado para esse, aumentaram em mais de 170 bilhões as suas fortunas, no momento em que nós estamos passando em crise. Então, o Papa quer ouvir os jovens para ver quais as ideias que ele tem para mudar essa economia e colocar a figura da pessoa em primeiro lugar. Então, a economia, o dinheiro, as empresas, assim como no texto da economia solidária, ela tem que estar para servir a vida. E não a vida tem que estar a serviço da economia, que é o que a gente vê hoje no mundo, né? E a gente recebeu esse chamado com muita esperança, com muita graça, e estamos aprendendo muito nesse caminho. E aqui no Brasil, é bastante significativo o fato de vocês terem convidado nós dois, porque aqui no Brasil nós criamos uma articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Então, aqui no Brasil, os jovens sensibilizados por esse convite do Papa introduziram a figura de Clara como uma mulher muito importante na vida de Francisco. Uma mulher que foi revolucionária na sua época. Foi a primeira mulher na história da Igreja a ter uma regra aprovada para viver daquele jeito a pobreza, o estilo de vida dela. Então, nós destacamos a figura da economia feminina, que é uma economia cíclica, da ternura, diferente de uma economia patriarcal, machista. Então, é muito bonito a importância das mulheres. E a gente fica bastante feliz por essa mensagem do Papa Francisco poder chegar até as comunidades. Isso é muito bacana, porque de outra forma, talvez, essa economia de Francisco e Clara nem chegaria ao ouvido de vocês. Como é possível criar maneiras novas de olhar o consumo, a produção, o que nós fazemos com o nosso dinheiro, a solidariedade. E nisso nós criamos um projeto que se chama Educação Financeira para a Vida. Então, gente, esse foi o projeto que nós inscrevemos lá no evento de Assis, e ele é uma pastoral social de educação financeira, né? A gente agora está realizando umas atividades presenciais, né, voltando com toda a segurança. Nossa ideia era já estar com mais atividades no segundo semestre, mas agora nós temos que aguardar esse momento passar, né? Mas a ideia seria acompanhar as famílias nas comunidades, principalmente as famílias que estão em situação mais vulnerável, né? Porque nós temos pastorais que vão lá com alimento, prestam esse primeiro auxílio para a família que precisa. Depois temos outros trabalhos sociais que ensinam, por exemplo, mulheres a gerar renda através do artesanato, né, que a gente teve lá nos Jesuítas fazendo um trabalho com as educadoras, mas não tinha ainda uma pastoral que pensasse, mas e o que fazer depois com o dinheiro? Como instruir as famílias nas comunidades a organizar as finanças em casa, na comunidade, valorizar o comércio local, todas essas questões. A sustentabilidade também, que é algo que o Papa Francisco pauta muito, né, que é a ecologia, a economia integral, que tudo está interligado. Então, nós somos a economia, o meio ambiente é a economia, e nós precisamos se ajudar e não nos matar uns aos outros. Não passo por cima do meu irmão, eu não vou destruir o meio ambiente. Então, são novas maneiras de pensar em empresas, negócios, cooperativas, associações, enfim. Tem vários projetos de tudo que vocês possam imaginar. E a nossa ideia mesmo é trabalhar com as comunidades na questão da educação financeira com uma espiritualidade, né? Então, o nosso projeto ele é pautado em 2 espiritualidades principais,
que é a espiritualidade franciscana, e a espiritualidade inaciana, que é os jesuítas, né? Como o Papa Francisco, que é um jesuíta e franciscano, né? Então, o nosso projeto tem esse diferencial porque a gente se pauta tanto nos documentos da igreja, nas escrituras, e temos a espiritualidade como base para poder passar essa educação financeira e ajudar as famílias das comunidades que mais precisam. E esse é um pouquinho da nossa partilha do que tem acontecido no Brasil e no mundo. Eu peço humildemente para que vocês rezem por nós, rezem por tantos jovens que estão empenhados em dar voz aos pobres, aqueles que não têm vez. E eu confesso que estava com saudade de falar assim, vendo o rosto, né, das pessoas, porque nós criamos um programa de rádio online, mas a gente fala só pelo celular. Graças a Deus já estamos falando para 15 países já estão nos ouvindo, 16 países. Nós criamos um podcast, um programa de rádio gravado. Mas não tem coisa melhor do que o rosto no rosto, né? Então isso faz muito bem para a gente. Valorizem, né, os laços da comunidade. É muito bom estar aqui de volta, ser acolhido por um verdadeiro frade menor que nunca me julgou. O Frei Avediz é um verdadeiro franciscano. Frei Júlio também. Ele é igual eu, mas é arteiro igual eu. Mas o Frei Avediz, ele é o verdadeiro frade menor. Muito obrigado, Frei Avediz, por esse convite especial. A gente te ama muito e você sabe que você vai testemunhar o nosso casamento, né? Então, muito obrigado a todos, paz e bem. Podemos ficar em pé para nossas preces. Para que a Igreja ajude a todos os povos a percorrer o caminho da paz pelo anúncio e testemunho da misericórdia e do perdão, e assim descubram o chamado e a alegria de trabalhar na edificação do reino, rezemos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Ajudai-nos a superar o fascismo e os atrativos que os bens da terra exercem sobre nós, a fim de que saibamos repartir o que temos com os mais necessitados, e assim merecemos gozar da liberdade dos filhos de Deus, rezemos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Para que nossa sociedade ofereça oportunidade de trabalho a todos, com salário que lhes garantam subsistência digna, de modo particular nesse tempo de Covid-19, rezemos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pelos adolescentes e jovens, para que canalizam suas forças e benefícios a uma sociedade fraterna e solidária, rezemos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Para que, assim como a natureza se revigora na primavera, nós nos renovamos na fé, na vida familiar e na participação comunitária, rezemos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Tudo isso, Pai, pedimos o vosso Filho Jesus Cristo, que convosco reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentir
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por esse sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É o nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pelo qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador, Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos levam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória, concedendo também a nós associar seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai essa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mauro e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Recordamos hoje o 7º dia de Angelino Henrique e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com São Francisco de Assis, os padroeiros das nossas comunidades e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiado pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que são Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis Cordeiro de Deus, eis aquele que de fato tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. sejas pela morte nossa irmã. Quando chegar o amanhã, então confiantes para entrar na nova vida, nós cantaremos a ti, porque tu és Altíssimo, onipotente.
Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pensamento de São Francisco de Assis. Não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas temos antes de ser simples, humildes e puros. Jamais desejemos ficar acima dos outros, mas prefiramos ser servos e submissos a toda criatura humana, por causa de Deus. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará o Espírito do Senhor, e fará neles sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunicados. Para uma melhor participação nas missas, durante a triste realidade que estamos vivendo, precisamos ter consciência da gravidade que é a Covid-19. Por isso, é sempre bom lembrar que somos convocados a seguir recomendações necessárias, como uso de álcool em gel, usar máscara e retirá-la somente no momento da comunhão, ocuparmos os lugares identificados, mantendo a distância estabelecida, não trazer crianças menores de 12 anos para a celebração, agendar a presença nas missas com a secretaria durante a semana, receber a Sagrada Comunhão exclusivamente na mão, comungar na frente do frei ou ministro. Diante disso, comunicamos que a partir de agora a higienização das mãos será realizada em 2 ocasiões, na entrada da igreja e antes da comunhão, e não mais no ofertório como fazíamos anteriormente. Contamos com a colaboração e compreensão de todos. E nossa festividade terá continuidade amanhã, o 2º dia da novena em honra a São Francisco de Assis, com o tema São Francisco de Assis e o beijo do leproso, que eu leve o amor, às 19h30. A celebração será conduzida pelo Monsenhor Padre Zico. Lembramos que, no dia 3 de outubro, teremos a bênção dos animais às 16 horas e às 19h30 a celebração do trânsito de São Francisco, conduzida pelos noviços do noviciado Santo Antônio. No dia 4 de outubro, teremos a celebração da solenidade de São Francisco de Assis, presidida por nosso arcebispo Dom Mauro, às 8h30 da manhã. E no domingo, dia 11 de outubro, a festa no sistema drive-thru de marmitas, no valor de R$20, tendo como cardápio coxa recheada, acompanhada de arroz, salada, farofa e mandioca. Ingressos estão disponíveis ao final da missa, junto do plantão do dízimo e durante a semana na secretaria paroquial. Na compra de ingresso, concorra a vários prêmios. Participe. Você e sua família são nossos convidados de honra. Paz e bem. Paz e bem. Mais um comunicado de uma grande importância. Também gostaria de deixar o convite a todos que vão espalhando na vizinhança, aos parentes. Também hoje nós temos aí a transmissão pelo Face. Então que todos sintam-se convidados para o dia 12/10, né, segunda-feira, feriado, a virem participar conosco no Entardecer com Maria, ok? Será no dia 12, então, feriado, início às 18 horas, com missa às 19 e após a missa, consagração a Nossa Senhora. Também, quem se sentir disposto e que o coração sinta tocado a dar um testemunho nesse dia, é só procurar o Sr. João do Coral, que a gente vai fazer a agenda certinho, todo mundo vai poder falar o seu testemunho. Amém? Obrigado, Frei. Muito bem, o Edson acabou de sair de uma cirurgia e já está aí no coral, hein? Isso que é coragem.
Acabou de sair de uma cirurgia e já está aí trabalhando no coral. Parabéns, viu? É isso, tem um amor pela comunidade, né? Quem tem amor pela comunidade faz de tudo, né? Então, isso é muito importante. Então, hoje, iniciamos a nossa novena. Até que veio, parabéns vocês, tá bom? Convida mais gente, seja missionário. Convida mais gente para amanhã, né? Para que a gente tenha sentado 180 pessoas, né? Tudo identificado, né? Então, é 50% do decreto. Então, cabe aqui sentado 360, né? Então, tem 180 lugares tranquilos para a celebração, né? Então, todos se sintam à vontade na casa do Pai, é a nossa casa, né? E agradecendo em todo especial, então, hoje, né? O Augusto e a Ana, pela colocação que fizeram nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, agradecimento a vocês pela colocação e todos acho que gostaram e é o tema que nós temos que enfrentar daqui para frente, né? Esse tema é muito atual. Então, o convite então para vocês que estão em casa, estão assistindo pela pastoral, né? Pela pastoral da comunicação, né? Através do Alexandre e do Emilson, venha também participar conosco, né? Que é importante estar na comunidade. Então amanhã teremos a sequência com conhecido, né? Assim, popular falando, Padre Zico, né? Então, amanhã dão continuidade à nossa novena. Então, não faltem. Novena é 9. Se faltou um dia, perdeu a novena, né? Então, é 9 dias. Então, todos e vão chamando mais pessoas, tá bom? Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nosso Pai Seráfico São Francisco de Santa Clara, todos vocês, paroquiano, devoto de São Francisco de Santa Clara, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.